Então vamos lá, gente. Resolvendo esse exercício aqui, exercício número 5, né? Em Química e qualquer outra disciplina, a gente tem que observar que a resolução do exercício, né? Você consegue utilizar, né, essa resolução para outros tipos de exercício. Por exemplo, aqui ele está falando o seguinte, ó, uma solução, né, de hidroxilamina, né, a massa molar da hidroxilamina aqui foi feita com concentração de 50 gramas por litro. Então, já deu a concentração dela, mas em gramas por litro, né? Aí ele fala assim, sabendo que o seu Kb, né, é 1,1 vezes 10 a menos 8, então esse aqui é o valor do Kb. Então você já percebe que a hidroxilamina é uma base, né? De fato, a reação aqui embaixo mostra, né, a reação da hidroxilamina com a água, né, formando o H3NOH+, mais hidroxila. Então ela é uma base fraca, tá certo? Aí fala assim, qual o valor do pH desta solução? Olha só, a hidroxilamina, né, é uma base fraca. Então, primeiro, né, eu sei que ela é uma base fraca. Se ela é uma base fraca, porque foi dado até o Kb dela, inclusive, o que eu preciso? Eu preciso resolver essa expressão aqui, ó. Concentração de hidroxila, né, é igual a raiz quadrada de Kb versus Cb. Cb é a concentração da base, só que em mol por litro, tá certo? Então, a expressão que eu vou precisar para determinar o teor de hidroxila para uma base fraca é essa. Eu preciso do Kb e do Cb, que é a concentração da base em mol por litro, tá certo? De posse da concentração da hidroxila, o que eu faço? Eu vou calcular, né, o pOH, que vai ser menos log da concentração de hidroxila, que eu vou tirar dessa expressão aqui em cima, né, que está aqui. Consequentemente, eu tenho que lembrar que pH mais pOH, que isso é a definição também, é igual a 14, tá certo? Então, se eu tiver o pOH, simplesmente o pH que está sendo solicitado no exercício vai ser 14 menos o pOH. E acabou o exercício. Então, é isso que eu tenho que fazer, isso que eu tenho que executar, tá certo? Só que o que acontece? Eu tenho o Kb, que foi dado, que está aqui, né? Só que eu não tenho Cb. Eu tenho a concentração da base, mas em gramas por litro. E eu preciso dessa concentração em mol por litro, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso da massa molar. E a massa molar dela foi dada, ó, 33 gramas por mol. Aí eu tenho dois caminhos. Posso fazer o seguinte, 1 mol, né, da hidroxilamina, né, eu vou ter 33,03 gramas, que é justamente o que o exercício me deu, 33,03. Aí, a solução é 50 gramas por litro. Em 50 gramas, eu vou ter quantos mols? Eu vou determinar a concentração em mol por litro por aqui, então. Então, o número de mols vai ser 1, mais ou menos, né? Mais ou menos 1,51 mol, né? Eu sei que esses 50 gramas é por litro, então, teoricamente, isso aqui também poderia ser 50 gramas por litro, eu não vou colocar para não complicar, tá? Mas eu sei que isso aqui é a concentração em mol por litro, né? Ou seja, se eu fizer uma solução de hidroxilamina 50 gramas por litro, né? Concentração em mol por litro vai ser em torno aí de 1,51 mol por litro. Eu tenho outra forma de fazer? Tenho. Concentração, né, é número de mols pelo volume, tá certo? Número de mols é massa sobre massa molar, e aqui eu vou repetir o volume. Só que, o que é isso aqui? Isso aqui é concentração gramas por litro. Consequentemente, concentração em mol por litro será, né, a concentração gramas por litro dividido pela massa molar. Então, qual que é a concentração em gramas por litro? 50 gramas por litro. E a massa molar? 33,03 gramas por mol. Consequentemente, resolvendo aqui, substituindo os valores, eu vou achar também
né, aproximadamente, né, o mesmo valor, que é 1,51 mol por litro. Então, essas duas formas de fazer aí. E a concentração CB é justamente isso. A concentração CB é a concentração em mol por litro, que é 1,51 mol por litro. Essa concentração CB aqui é a concentração que eu preciso para inserir aqui no CB e descobrir qual que é a concentração de hidroxila. Então, a gente faz isso então. Então, ó, concentração de hidroxila será raiz quadrada, tá certo? De 1,51 mol por litro, vezes, né, a constante básica que foi fornecida, que é, né, que o exercício me deu aí, que é aqui, ó, 1,1 vezes 10 a menos 8, tá certo? Então, ó, 1,1 vezes 10 a menos 8, e aí eu resolvo isso aí, né? Eu vou resolver essa expressão que está aqui. Lembrando que concentração, né, tem que ser em mol por litro, que é justamente o que vai sair daqui. Então, eu vou ter o que vai sair daqui, né, o resultado disso aí é que a concentração de hidroxila é mais ou menos, né, 1,28 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Mol por litro. Então, essa é a concentração de hidroxila. Se eu fizer o POH, POH é igual a menos log de 1,28 vezes 10 a menos 4. O POH, então, né, o que vai sair desse cálculo aí, é 3,89, né? Consequentemente, o que será o pH? O pH, como a gente já viu aí, né? Volta o vídeo aí para ver. pH é igual a 14 menos POH, que é 3,89. Então, consequentemente, né, isso aí vai dar, o valor aí então vai ser 10,11. Né? Então, o valor do pH será 10,11, e a gente calculou. Né? Consequentemente, o valor do pH é igual a 10,11. E aí a gente responde qual a resposta da letra A? 10,11. Beleza? 10,11, inclusive, é a resposta lá, né? Que está lá no portal didático. Beleza? Agora a gente vai fazer a letra B. Né? E a letra B, ela está falando o seguinte. Ó, quantos ml, né, de uma solução de HCl 0,15 mol por litro são necessários para titular 45 ml da solução de hidroxilamina? Então, veja bem, a reação, né, que está no exercício é essa aqui. Né? Evidentemente, né, numa questão de prova, o que a gente deveria fazer? Deveria dar a equação, né, vocês já iriam usar. Mas daqui dá para a gente perceber o seguinte, que a reação com HCl, eu já coloco aqui para vocês, vai ser a seguinte, ó, já que a base é monoprótica, né, então eu vou ter que o H2NOH mais HCl, né, e ele vai me fornecer esse produto aqui, ó, H3NOH mais Cl-, tá certo? Então, isso aqui é um sal ácido. Então, essa é a reação entre a hidroxilamina, que está aqui, com o HCl. Percebam que essa reação é semelhante, né, a amina é uma base fraca, com a reação da amônia com HCl. Né? Lá nesse caso, a amônia ganha um H+, né, fica NH4+, Cl-, que é o cloreto de amônio. Tá? Então, a reação semelhante. Bom, o que é importante nessa história? É importante que a estequiometria entre o HCl, né, a estequiometria entre o HCl e a hidroxilamina aqui, é 1 para 1, tá certo? 1 mol de hidroxilamina para 1 mol de HCl. E ele está querendo saber justamente qual que é o volume de
HCl é necessário para reagir com 45 ml de hidroxilamina. Então, nesse tipo de exercício, o que é importante? A reação, então a gente já tem. A reação está aqui, está posta. Depois, eu vou calcular o número de mols do que é possível ser calculado. E o que é possível calcular o número de mols? Da hidroxilamina, porque agora eu tenho a concentração dela obtida no item A. Né? No item A, a gente obteve a concentração da hidroxilamina, que é 1,51 mol por litro. Então, o que eu vou fazer? Né? 1,51 mol, né, de hidroxilamina. Então, 1,51 mol de hidroxilamina, né, eu vou ter em 1 litro, ou seja, em 1000 ml. 45 ml de hidroxilamina, que é o que ele está falando aqui, ó, que é a quantidade de hidroxilamina que está reagindo, aqui, ó, 45 ml de hidroxilamina, né? Aliás, eu estou olhando aqui a letra C, mas a letra B também é 45 ml. Ó. Então, são necessários para titular 45 ml de hidroxilamina. Então, quantos mols de hidroxilamina eu vou ter? É só executar essa conta aqui, essa regra de 3. Né? O X aqui, então, né, ele vai ser 0,0679 mol. Né? Então, essa quantidade aqui de mols de hidroxilamina estão presentes em 45 ml de hidroxilamina. Então, veja bem, a proporção estequiométrica é 1 para 1. Então, 1 mol né, de hidroxilamina, 1 mol de hidroxilamina, tá certo? Reage com 1 mol de HCl. Com 1 mol de HCl. Tá? Essa quantidade aqui de hidroxilamina que eu descobri, que está em 45 ml, né? Ou seja, essa quantidade aqui de hidroxilamina é X de HCl. Né? Precisam, né, de X de HCl. Ou seja, é a mesma quantidade. Né? Se eu multiplicar por cruzado aqui, X é igual também a 0,0679 mol de HCl. Lógico que a reação é 1 para 1, tá certo? Então, essa quantidade em mols de HCl que eu preciso para reagir com 45 ml. Só que eu não vou inserir uma quantidade de mol, eu vou inserir um volume. E eu sei a concentração do HCl, porque a concentração do HCl deu 0,15 mol por litro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, 0,15 mol de HCl, né, estão presentes em 1000 ml. Quanto que eu preciso? 0,0679 mol de HCl. Então, eu descubro o volume aqui facilmente. X, ele vai ser... Então, ó, o X, ele vai ser aqui, o volume, né? 452,66 ml. Tá certo? Esse aqui é o volume, né, de HCl que eu preciso para reagir com 45 ml da hidroxilamina. Né? Lá no exercício está 453, né? Está bem arredondado aí. Uma outra forma, gente, que eu queria que vocês prestassem atenção que você consegue resolver esse exercício é o seguinte. Sempre que a reação for, né, sempre que eu tiver a reação e eu precisar de alguma volume, nesse caso, que eu preciso, então vou escrever o seguinte, ó, a reação, né, é 1 para 1. Então, significa que o número de mols do HCl é igual ao número de mols da hidroxilamina. Eu vou colocar aqui hidroxilamina. Né, vou abreviar, em vez de eu escrever o nome todo, eu vou colocar id, só para ficar claro aí. Bom, se eu dividir
ambos os lados, aliás, não vou fazer assim, eu vou só lembrar que concentração de HCl é igual ao número de mols do HCl sobre o volume do HCl. Então, consequentemente, aqui que está o número de mols, né? Eu vou substituir por concentração vezes o volume, tá certo? Então, isso aqui é concentração de HCl vezes o volume de HCl, que vai ser igual também a concentração da hidroxilamina vezes o volume da hidroxilamina. Só que o que eu quero é o volume de HCl gasto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar concentração de HCl para lá. Então, o volume do HCl, vai ser a concentração da hidroxilamina vezes o volume da hidroxilamina dividido pela concentração do HCl. Então, eu substituo os valores que o exercício me deu. Ó. Concentração da hidroxilamina 1,51 molar. Concentração do HCl 0,15 molar. E o volume aqui da hidroxilamina é 45 vezes 10 a menos 3 litros, né? Porque tem que deixar em litros. Né? O molar aqui, o mol por litro, né? Vai cortar. E o que vai dar aqui? O que vai dar aqui vai ser que isso aqui, ó, né? Vai ser 453 vezes 10 a menos 3 litros, né? Ou 453 ml, né? Que é o mesmo valor que está aqui. Porque aqui eu já coloquei os valores já, né? Aqui eu tenho já os valores do arredondamento, tá certo? Então, evidentemente que os dois valores, aqui é 452,66, aqui é 453, né? Os valores, na verdade, devem ser iguais, né? A questão aqui é de arredondamento, não tem problema nenhum, né? As duas formas estão corretas, né? Se eu tivesse usado nessa parte aqui todos os algarismos, né? Esse valor aqui não é 0,0679, tinha mais números, e eu que arredondei ele aqui. Então, por isso que esse valor aqui deu um pouquinho diferente do de baixo. O de baixo, usando a fórmula, eu só arredondo no final. Então, tem essa diferença. As duas formas estão corretas, tá? Tanto fazendo pela regra de 3 ou utilizando a fórmula. Não tem problema nenhum. Com a fórmula, eu uso uma etapa só. Usando a regra de 3, tem várias regras de 3 que eu preciso fazer para resolver. Beleza? Então, agora vamos resolver a letra C, tá certo? Pessoal, então a letra C é o seguinte, ó. Eu sei que a reação vai ser essa aqui, que é a reação entre uma base fraca, que é a hidroxilamina, né? Uma base fraca, com um ácido forte. Então, consequentemente, vai ser obrigatoriamente gerado um ácido fraco, tá certo? Um ácido fraco. Esse ácido fraco aqui, eu tenho que lembrar que se o Kb da hidroxilamina é 1,1 vezes 10 a menos 8, qual que é o Ka do ácido fraco gerado? Eu sei que Kb, isso sempre, tá? Kb vezes Ka é igual a 10 a menos 14. Consequentemente, o Ka vai ser 10 a menos 14 dividido por Kb, que vai ser 10 elevado a menos 14 dividido por 1,1 vezes 10 a menos 8. Tá certo? Na calculadora vocês farão ESP menos 14 dividido por ESP, né? Abre o parêntese, né? Se você aliás, não precisa de abrir o parêntese se não quiser, você vai fazer ESP menos 14 dividido por 1,1 ESP menos 8, tá certo? O que vocês vão encontrar como valor vai ser 9,09, né? Tem mais algarismo, uma dízima periódica, vezes 10 a menos 7. Esse aqui, né, é o Ka do ácido fraco gerado, que é esse aqui, né? Se você agora multiplicar 9,09 vezes 10 a menos 7, né? Então 9,09 ESP menos 7 vezes 1,1 ESP menos 8, você vai achar, obviamente, né? Se você fizer esse cálculo na calculadora, vai ser 9,09
99 vezes 10 a menos 15, ou seja, praticamente igual a 1 vezes 10 a menos 14, tá certo? Aqui vai aumentar 1 aqui, e você vai ter 1 vezes 10 a menos 14. Para eu obter exatamente, né, 1 vezes 10 a menos 14, eu deveria pegar esse número sem arredondamento. É uma dízima periódica, então não tem problema nenhum. Vamos usar esse valor que eu circulei aqui como Ka do ácido fraco. Por que eu estou usando esse Ka? Porque ele está pedindo o pH no ponto final da titulação, né, considerando a titulação de 45 ml de uma solução de hidroxilamina, 12 gramas por litro, com HCl 0,15 mol por litro. Então eu já sei que o pH vai ser o quê? Ácido. Tá? O pH vai ser ácido, porque eu vou reagir com toda a base fraca, vai acabar o ácido clorídrico, vai acabar essa base fraca e eu vou ter, no final, simplesmente esse ácido fraco. Então o pH eu já sei que é ácido. Como que eu calculo o pH de ácido fraco? Então, ó, vou lá na fórmula, pH de ácido fraco é H+, raiz quadrada de Ka vezes Ca. Por acaso, o Ka eu já calculei, tá certo? Agora, o que falta? O Ca. O Ca é justamente a concentração desse ácido aqui que vai ser formado no final, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a definição, que é a concentração Ca, né, que é mol por litro, vai ser número de mols do ácido dividido pelo volume do ácido. Só que o volume do ácido é o volume final da titulação, né? Quando eu titular. Lembra que o exercício está falando o seguinte, eu tenho lá uma solução que tem 45 ml de uma solução de hidroxilamina 12 gramas por litro. Então, eu vou adicionar HCl, mediante o que está escrito nessa reação aqui, né? E esse HCl vai reagir completamente com a base, né? Em princípio, o que eu poderia fazer? Né? O que eu poderia fazer? Eu vou, como eu falei, calcular o número de mols do que é possível calcular. Eu vou ter que transformar essa hidroxilamina que está em gramas por litro, vou ter que transformar em mol por litro. E eu sei como faz isso, né? Concentração em mol por litro da hidroxilamina vai ser a concentração em gramas por litro, tá certo? Dividido pela massa molar, eu já usei isso aí. Então, a concentração em mol por litro dessa vez vai ser 12, né, gramas por litro, dividido pela massa molar da hidroxilamina, que é 33,03 gramas por mol, tá certo? Esse valor então vai ser 0,363, né, tem mais números para cá, então, aproximadamente mol por litro. Então, uma solução de hidroxilamina na concentração 12 gramas por litro corresponde a uma solução 0,363 mol por litro, né, em termos de mol por litro, então o valor é esse aí. Então, beleza. Agora, olha só, posso calcular o número de mols? Posso. Posso usar a regra de 3 ou posso usar o fato, né, de que o número de mols é a concentração vezes o volume. A gente já usou isso. Então, o número de mols de hidroxilamina, né, em 45 ml vai ser 0,363 mol por litro vezes o volume, que é quanto? 45 ml. 45 vezes 10 a menos 3 litros. O litro corta com o litro. E qual que é o número de mols de hidroxilamina? Então, ele será aqui 0,0163, né, isso é aproximadamente, mol. Então, vamos recapitular. Em 45 ml de hidroxilamina, na concentração 0,363 mol por litro, eu vou ter 0,0163 mol de hidroxilamina. É exatamente essa quantidade de mols de HCl que vai reagir. Lembra que a reação é 1 para 1. E vai ser exatamente a quantidade de mols de sal formado, sal ácido, né? Que é o ácido que vai ser formado. Então, no final da reação, né? Ó, posso escrever aqui, ó, no final, né, da reação, que é o que está sendo pedido aí, eu vou ter que 0,0163 mol de hidroxilamina, né? Vou colocar aqui de hidroxilamina, vou colocar só H e D, vai reagir com 0,0163 mol
de HCl e vai produzir, né, 0,0163 mol de sal ácido. Vou colocar aqui de ácido, né, fraco. Tá certo? Então eu tenho o número de mols. Agora, qual que é o volume onde está esse número de mols aí? Bom, o volume, consequentemente, vai ser o volume da hidroxilamina, né? O volume da hidroxilamina, que é 45 ml, mais o volume de ácido, que eu vou ter que inserir, porque eu tenho que inserir um certo volume de ácido para titular, não é? E qual que é esse volume? O volume de ácido para retirar exatamente 0,0163 mol de HCl do sistema. Então tem que lembrar que o ácido clorídrico está em que concentração? 0,15 mol por litro. Então o volume de HCl, né? Porque eu tenho que lembrar que também da definição, a concentração do HCl é igual a número de mols de HCl dividido pelo volume do HCl. Então, consequentemente, o volume de HCl, para terminar a reação, vai ser o número de mols de HCl sobre a concentração do HCl. Mas espera aí, o número de mols de HCl eu tenho, é 0,0163. Então, consequentemente, eu vou substituir aqui, né, 0,0163 mol, tá certo? E qual que é a concentração do HCl? 0,15 mol por litro. Então, ó, 0,15 mol por litro. Mol corta com mol, o litro está no denominador, ele sobe para o numerador. Consequentemente, a resposta aqui tem que dar em litros, em unidade de volume, né, como a gente queria, que é o volume do HCl. Então, consequentemente, esse valor aqui vai ser, né, aproximadamente 0,8, né? Tem um 6 aqui, ó. Eu vou parar no 8, tá? Já que eu já coloquei ali o aproximadamente, litros, certo? 0,108 litros, ou né, 108, né, ml. Então, ó, 45 ml, recapitulando, 45 ml de hidroxilamina na concentração, né, 0,363 mol por litro, carrega um número de mols 0,0163, né, a quantidade de mols, que vai precisar exatamente da mesma quantidade de HCl. Consequentemente, eu vou ter que gastar 108 ml da solução de HCl 0,15 mol por litro. Então, o que é o panorama lá no meu sistema? Eu vou ter aqui 45 ml de hidroxilamina, vou ter que adicionar 108 ml de HCl, tá certo? Para completar a reação. Meu volume final, então, vai ser quanto? 108 mais 45. Então, eu vou ter como volume final 153 ml. Veja só, para que eu preciso desse volume final? Vê a expressão aqui, ó. Eu não falei que eu vou precisar de calcular o pH? Eu preciso do Ka, que eu já calculei, e eu preciso do Ca. O Ca vai ser o número de mols do ácido formado dividido pelo volume final. Eu descobri agora que o volume final é 153 ml. E o número de mols do ácido? Eu já calculei, né? Eu já tinha calculado ele antes aqui, ó. Ele vai ser 0, ó, ele vai ser 0, eu vou circular nesse aqui, porque o ácido que me interessa não é o HCl, é o ácido formado, o ácido fraco. 0,0163 mol de ácido fraco que foi formado, né? Por acaso, né? Eu precisei de adicionar exatamente a mesma quantidade de HCl, né? Para poder chegar nesse número de mols aí de ácido fraco. Então, eu vou fazer essa conta. Para calcular o Ca, então, né, o Ca vai ser 0,0163 mol dividido por... Aqui eu vou ter que colocar em litros, então vai ser 0,153 litros. Consequentemente, a concentração Ca será 0,0163 dividido por 0,153 litros. Então, a concentração de ácido aqui vai ser 0,106 mol por litro. Tá certo? Então, agora eu tenho o Ka, tenho o Ca, eu consigo calcular qual que é o teor de H+.
E o teor de H+, vai ser raiz quadrada do Ka vezes o Ca. Então, concentração de H+, será, qual que é o Ka? 9,09 vezes 10 a menos 7. A gente já calculou, logo no inicinho. Então, isso aqui vai ser 9,09 vezes 10 a menos 7. E o Ca? O Ca a gente acabou de calcular. Vai ser 0,106 mol por litro. Resolvendo essa conta aqui, né, onde eu vou ter, então, que o H+, será raiz quadrada de 9,09 exponencial de menos 7 vezes 0,106. Né? Isso aqui será 3,104, né, aproximadamente, 10 a menos 4. Tá certo? E o pH vai ser quanto? pH será menos log 3,104 vezes 10 a menos 4, tá certo? Então, eu vou fazer menos log de 3,104 exponencial de menos 4, e isso vai dar um pH de 3,5, tá certo? Então, pH de 3,5. Lá no exercício, lá justamente a resposta tá esse valor aqui, 3,5, tá? Então, a gente fez a letra C, tá? A, B e C, e depois, qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo, né? Vocês vejam aí. Para a prova, mais importante, né, é a letra A e B. Não que a C não seja importante, mas para a prova a letra A e B são mais importantes, né? Então, um detalhe aí que eu deixo aí, entendam como quiser, né? Então, um abraço aí a todos.